Agora eu quero mudar de assunto, falar sobre a família Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro oficializou através de carta a candidatura de Flávio à presidência de 2026. A mensagem foi lida publicamente pelo próprio senador na porta do hospital pouco antes da cirurgia do ex-presidente. No texto, redigido à mão por Bolsonaro, ele diz que a decisão dele é consciente e legítima para resgatar o Brasil e colocar o país no caminho da prosperidade, em consonância com os valores da população. O líder da direita também diz estar enfrentando duras batalhas e pagando um preço alto com sua família e também com a saúde, para defender o que considera o melhor para o país. Após a leitura da carta, Flávio disse que o texto retira qualquer sombra de dúvida sobre a pré-candidatura, cobrando união dos conservadores em torno do nome dele com um projeto político. Até ele citou essa expressão, dizendo: quem tinha qualquer dúvida em relação ao meu nome, a carta está aí para provar. É uma manifestação pública escrita pelo próprio pai, que foi feita no dia 23, enquanto ele estava ainda na Superintendência da Polícia Federal. Muito provavelmente, como a gente repercutiu ontem aqui na bancada, passou pela análise dos advogados para não sofrer qualquer tipo de sanção por parte do Supremo Tribunal Federal, uma sanção negativa. E aí, manifestando então que Flávio Bolsonaro é o nome escolhido por Jair Bolsonaro para essa corrida eleitoral em 2026. Quero começar com a análise do Luiz Felipe Dávila sobre esse consenso, então, e essa carta que foi lida nessa manhã, logo nas primeiras horas da manhã, aqui na Jovem Pan News. Nós mostramos, inclusive, ao vivo, essa carta sendo lida e agora validando, chancelando o nome de Flávio como o candidato para suceder aí a trajetória de Jair Bolsonaro. David Tarso, ontem nós comentávamos nos pingos, nos is, justamente qual que seria o teor dessa carta, E eu mesmo disse que, olha, se o teor da carta for para reforçar a candidatura de Flávio Bolsonaro, não tem problema jurídico nenhum e isso ainda fortalece a candidatura. E foi exatamente esse o tom da carta de hoje. Isto ajuda, sim, a quebrar a resistência em torno da candidatura de Flávio Bolsonaro, que muitos acreditam que não é uma candidatura para valer, mas sim uma moeda negocial neste tabuleiro da sucessão presidencial. A carta reforça que o nome Bolsonaro estará nas urnas, como bem lembrou o nosso outro colega aqui, Diego Tavares, o tempo inteiro dizendo que o nome de Flávio Bolsonaro seria para valer. Então, o presidente reforça isso. Agora, a história de convocar uma união de todos os candidatos em torno de Flávio Bolsonaro não é uma estratégia inteligente neste momento, justamente por causa do alto índice de rejeição de Flávio Bolsonaro. É preciso ter união em torno do objetivo comum de todos os candidatos da direita têm igualmente, que é vencer o PT e derrotar Lula em 2026. Este é o objetivo comum. Agora, como esta estratégia será implementada depende da tática. E a tática neste momento, quando você tem um candidato com alta rejeição, é melhor que tenha pelo menos mais um ou dois candidatos para poder forçar não só um segundo turno e abrir espaço para que Flávio Bolsonaro possa trabalhar nesta corrida morro acima, que é reduzir a sua rejeição. O fato é que a carta traz uma ótima notícia para a base bolsonarista, para Flávio Bolsonaro, e reforça o compromisso do PL em apoiar o nome de Flávio Bolsonaro e entender que Flávio Bolsonaro, mesmo que perca a eleição, pode ser um grande ativo para eleger a maior bancada do PL nas eleições de 2026. Diego Tavares, você acredita também que essa carta, nesse momento que ele estava se manifestando ali na imprensa, o Flávio Bolsonaro disse assim, para quem tinha qualquer tipo de dúvida, para quem que foi esse recado? Para o Centrão ou especificamente para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas? Quem foi endereçada essa fala? A quem ele endereçou essa fala? Certamente é o eleitorado, David Tarso. Eu vejo dois pontos em relação a essa carta, um ato quase que monárquico de Jair Bolsonaro, deixando ali registrada e assinada a definição de sua sucessão. O primeiro ponto, eu acho que é muito emblemático ele ter feito isso às vésperas do procedimento cirúrgico ao qual ele foi submetido. Muito embora essa cirurgia seja uma cirurgia relativamente simples do ponto de vista dos riscos, acredito eu que Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, se precaveu quanto ao pior,
quanto à possibilidade de que ele não deixasse a mesa do centro cirúrgico. E aí não pairariam dúvidas sobre a sua indicação. Não poderia vir alguém no dia de amanhã e dizer: olha, no dia tal, o Bolsonaro endossou Flávio Bolsonaro, mas eu conversei com ele 3 dias depois, ele disse que talvez não fosse uma boa ideia, ou depois que saíram as primeiras pesquisas e a rejeição de Flávio foi captada, Jair Bolsonaro pensou em reconsiderar. Então, deixando a carta, caso o pior acontecesse, Jair Bolsonaro estaria deixando a sua sucessão livre de qualquer tipo de contestação. E, em segundo lugar, eu acho que, de fato, é um recado ao eleitor, aquele eleitor que torceu o nariz mesmo quando Flávio Bolsonaro recebeu a bênção de seu pai. Muita gente, isso é algo que a gente consegue captar tanto nas pesquisas quanto nas redes sociais, gostariam realmente que Tarcísio de Freitas encabeçasse esse projeto, que fosse Tarcísio o escolhido. O Dávila disse muito bem, Flávio Bolsonaro precisa lidar com uma rejeição muito grande e é um trabalho muito difícil você fazer com que recue a rejeição de um candidato, porque o eleitor tem por comportamento tomar a sua decisão às vésperas do pleito. É lá na última semana que ele escolhe em quem ele vai votar, quando não escolhe no dia. Aquela brincadeira que nós sempre fazemos, né? Que a pessoa passa na porta da escola, pega um papel do chão e ali está escolhido o seu candidato. Não é bem assim, mas também não é muito diferente disso. O eleitor escolhe sempre às vésperas. E quando um eleitor já está decidido em não votar em algum candidato, e é isso que a rejeição nos mostra, é aquela pessoa que responde: eu não votaria em Flávio Bolsonaro sob nenhum pretexto, é uma decisão já tomada. E considerando que as pessoas em geral não vivem a política, dificilmente essa decisão é revertida. Por isso que é muito desafiador para o Flávio Bolsonaro lidar com essa rejeição. O teto, o espaço que ele tem para crescer eleitoralmente é muito baixo. Então, a carta pode representar uma tentativa de abrandar essa rejeição junto ao eleitor bolsonarista, principalmente. Agora, essa carta não faz a missão de Flávio Bolsonaro menos difícil. Ainda tem um grande desafio pela frente, que é tentar lidar com o eleitor de centro, onde a sua rejeição é inclusive maior, chega a 70% entre aquele eleitor que foi chamado pelo Dávila, eu gostei do termo aqui na nossa última edição do Pingos nos Is, de swing voters, né? Como fazendo uma referência aos swing states norte-americanos, aquele eleitor que vez vota na direita, vez vota na esquerda, escolhendo justamente em razão da rejeição. Então, esse é o desafio de Flávio Bolsonaro e essa carta foi uma das ferramentas, mais um ato nessa longa trajetória para tentar superar esse desafio. Apesar dessa preocupação, né, para quem não acompanhou a edição, a nossa programação aqui na Jovem Pan News, a cirurgia transcorreu tudo bem, sem intercorrências, durou aproximadamente 3h30, começou às 9 horas da manhã, terminou ali próximo do 12h30, e aí, sem grandes intercorrências, transcorreu tudo bem o procedimento cirúrgico e nesse momento o ex-presidente Jair Bolsonaro se recupera no quarto com a companhia, né, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e também com a visita dos filhos. Mas, Acácio Miranda, sobre o contexto político, essa carta, essa demonstração, até mesmo escrita a próprio punho, validando o Flávio Bolsonaro como pré-candidato em 2026 à presidência da República. Diante de tudo aquilo que foi falado e até mesmo os trechos da carta, quais deles você destaca? Eu acho que são vários os pontos importantes, mas esses 2 pontos, onde ele lança Flávio Bolsonaro à presidência da República ou reafirma a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República, talvez seja o principal ponto, porque nós falamos aqui ao longo da semana e nas últimas semanas ao longo da programação se a candidatura do Flávio era uma candidatura efetiva ou era um balão de ensaio para que Bolsonaro protagonizasse ou mantivesse o protagonismo em 2026, mesmo estando longe das urnas. Em segundo lugar, eu acho que também vale destacar o ponto onde ele trata da necessária união dos candidatos de direita. Disso, eu extraio algumas camadas. Primeiro, ele reafirma nesse momento que ele quer manter em si, Jair Bolsonaro, o protagonismo da direita em 2026. Quando ele fala da necessidade de agrupamento dos candidatos de direita, ele não diz que esse é o caminho mais viável para que seja derrotado
o ex-presidente, aliás, o atual presidente Lula. Ele diz que ele ainda é o principal caminho da direita em 2026 e se a direita pensa em vencer as eleições, este caminho passa por ele. Essa leitura, no meu entendimento, denota que ele ainda tem uma visão alargada de si, uma visão que não necessariamente condiz com a realidade, e ele de fato já está se sentindo um pouco abandonado eleitoralmente por conta dos outros projetos, por conta de um projeto independente de Zema, por conta de um projeto independente de Ratinho Júnior, por conta de um projeto independente de Ronaldo Caiado. Bolsonaro, ao longo da sua carreira, se notabilizou por conta deste personalismo e pelo fato de, por vezes, ter uma leitura própria do contexto político. E eu acho que é isso que prevalece na carta quando ele diz sobre essa necessidade de reagrupamento. Ele não faz uma leitura do contexto todo, onde outros candidatos de direita têm viabilidade, e ele também não faz uma leitura do contexto todo, onde Flávio é analisado neste momento não como um representante legítimo da direita, mas como um representante legítimo do bolsonarismo. Então, David, no meu entendimento, estes são os principais pontos que mostram muito da personalidade de Bolsonaro e mostram muito do que será o período eleitoral, que serão os primeiros meses do ano eleitoral de 2026. Nós ainda teremos outras possíveis novidades em termos de candidatura e não seria a primeira nem a última vez que o ex-presidente muda de opinião de acordo com as circunstâncias ou com o próprio interesse. Agora, Dávila, analisando também de que forma que deve ser então essa articulação, qual deve ser a estratégia adotada pelo Flávio para conseguir então atrair integrantes do Centrão ou outras lideranças políticas ligadas à direita para que consolide cada vez mais o nome dele em relação à candidatura para 2026? Bom, nós precisamos entender o contexto no qual esta eleição ocorrerá. Uma pesquisa recente do Datafolha mostra que o Brasil está mais polarizado do que nunca. Quase um terço do eleitorado se diz de direita, não é de centro-direita ou centro, é de direita, e outro terço diz que é petista. Então, num cenário altamente polarizado, com dois candidatos liderando as pesquisas, que é o presidente Lula e Flávio Bolsonaro, com alta rejeição, qual deveria ser a estratégia? A estratégia deveria ser uma aliança desses outros demais candidatos da direita, focado nesse objetivo final, que é vencer as eleições, tirar o PT e Lula do poder em 2026 e trabalhar para aumentar a rejeição do presidente Lula. Porque quanto mais aumenta a rejeição do presidente Lula, mais margem tem para esse voto pêndulo, para os swing votes, mudar de opinião e vir para o candidato da direita. Isto é fundamental. É uma briga a eleição de 2026 para aumentar a rejeição do adversário. Esta deveria ser a estratégia clara. E aí, olhar para esses pontos populistas, explorar no sentido de radicalizar ainda mais a atitude de Lula para perder esse voto do centro e mostrar que as suas políticas não têm fundamento, embasamento algum, e então desmascará-las, isto é fundamental para aumentar a rejeição do presidente e aí ter mais chance para o candidato da direita, principalmente um perfil como Flávio Bolsonaro ou qualquer um dos outros, como é o caso de Ratinho, como é o caso de Zema, que tem um perfil mais moderado para capturar este voto pêndulo, o swing vote, na eleição de 2026. Ou seja, tem que ter uma ação conjunta para aumentar a rejeição de Lula, fazer com que ele radicalize ainda mais o seu discurso para que esse eleitor de centro entenda que Lula não é uma opção para os moderados. Você se referiu a uma pesquisa, né, que saiu do Datafolha, até demonstrando exatamente esse cenário, onde 35% se dizem de direita e 22% de esquerda, ou seja,
a maior parte em relação à direita. Só que aí eles perguntaram também, traduzindo assim, aqueles que são bolsonaristas e aqueles que são petistas. Aí a lógica, ela se inverte, porque 40% se dizem então petistas e 34% bolsonaristas. Sendo que a pergunta, na verdade, exata deveria ser lulistas, né? Foi no campo, então, ideológico da petista e bolsonarista. Traduzindo, as pessoas se consideram de direita, a maior parte da população, mas quando o cenário mostra família Bolsonaro e aqueles que são petistas, aí se reverte. Pelo menos esse levantamento, né, aponta justamente essa diferença. De que forma que a gente pode analisar também esse contexto, Acácio Miranda? É difícil, David, a gente analisar esse contexto sob uma ótica racional, porque o eleitor não necessariamente age com racionalidade e essas pesquisas mostram isso. Dois são os pontos importantes. Lula e Bolsonaro ainda são maiores que as suas correntes políticas e são os maiores representantes das suas correntes políticas. Porém, a esquerda ainda é muito dependente de Lula. Agora, a direita mostra, pelo menos essa pesquisa, que não tem esta dependência de Jair Bolsonaro e, mais do que isso, não tem esta fidelidade a Jair Bolsonaro. Eu gosto muito de pesquisas, mas eu acho que a gente tem circunstâncias concretas que evidenciam e mostram em termos práticos para além dessas pesquisas. Eleições municipais de São Paulo em 2024. Bolsonaro tinha um candidato declarado, o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Bolsonaro indicou o seu vice, o Coronel Melo, e apesar disso, Pablo Marçal abocanhou uma fatia considerável do eleitorado bolsonarista. Marçal fez ataques a Bolsonaro, Bolsonaro fez ataques a Marçal durante a campanha e, mesmo assim, uma parcela considerável do bolsonarismo pulou no colo de Pablo Marçal. Significa que o bolsonarismo surgiu com o Bolsonaro, mas não vive às custas de Jair Bolsonaro. Diferentemente do petismo no Brasil e de a grande maioria da esquerda no Brasil, que surgiu com Lula e vive às custas de Lula. Quando Lula encerrar a sua carreira política, a esquerda brasileira terá grandes dificuldades de manutenção, grandes dificuldades em alçar a sua liderança novos quadros. E isso não acontece com a direita. A gente está discutindo aqui ao longo da semana, a gente tem pelo menos 4 candidatos viáveis no campo da direita. Então não é falta de liderança, nem concentração em Jair Bolsonaro. Eu acho que são essas as informações que a gente pode extrair dessa pesquisa. Porque ela diferenciou, né, os campos ideológicos, mas aí também muito se deve, provavelmente, por conta dessa rejeição ao nome Bolsonaro, né, Diego Tavares? Sem dúvida, David, com todo respeito ao Datafolha, eu acho que esse questionamento ele foi mal formulado, porque como que ele foi feito às pessoas? Deram uma escala de 1 a 5, na qual 1 representava bolsonarista e 5 representava petista. Então, muito possivelmente, as pessoas responderam se distanciando daquele polo do qual ela rejeita mais. Então, a pessoa que não queria se aproximar do petismo respondia 1 ou 2, e isso a colocava dentro do espectro bolsonarista. Eu acho que a primeira pergunta que essa pesquisa fez foi muito mais assertiva, porque dessa forma o resultado nem faz sentido. Não faz sentido que nós tenhamos mais pessoas de direita no país do que pessoas de esquerda e que nós tenhamos mais petistas no país do que bolsonaristas. Enfim, isso até seria possível, acho que no universo matemático, né, na probabilidade. Mas acho que na questão de fato, considerando as características do eleitor brasileiro e o grau de participação na política em geral do brasileiro, não é um resultado muito bom. Eu acho que isso se deve a essa falha na pergunta. Mas a pesquisa revela algo que é um fato. Nós teremos, em 2026, eleições profundamente polarizadas. E essas eleições profundamente polarizadas
como eu venho repetindo aqui ao longo da semana, são muito interessantes, tanto para o presidente Lula quanto para Flávio Bolsonaro. É sempre interessante para os polos, num contexto de polarização, que um debate sério de país não seja a tônica do processo eleitoral, que o que seja o grande norte, a grande bússola das eleições, seja a discussão mais ideológica, a discussão pautada pelos costumes, a discussão pautada pelos valores que cada um desses polos representa. Fica muito fácil para o presidente Lula dizer para as pessoas da forma, enfim, utilizando-se da sua boa oratória, como ele combateu o fascismo, como ele combateu o autoritarismo. É muito mais fácil para ele fazer isso do que ter que explicar o porquê as empresas públicas que davam lucro à época de Jair Bolsonaro hoje dão um profundo prejuízo, hoje fragilizam mais ainda as finanças públicas. É muito mais fácil para o presidente Lula dizer que salvou a democracia brasileira do que ter que explicar, por exemplo, o agigantamento das facções criminosas, o gravíssimo problema de segurança pública. Flávio Bolsonaro também tem as suas vantagens nesse sentido. É muito mais fácil combater o comunismo, tentar salvar o Brasil da praga vermelha, do que explicar os escândalos de corrupção que orbitam o seu nome, tudo aquilo que carrega do seu passado. Então, a polarização é interessante para esses dois candidatos, tanto que as pesquisas projetam um segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, e eu acho que é esse o tabuleiro que essas duas figuras pretendem estabelecer. Repercutimos aqui ontem, inclusive, que Lula fez um pedido aos seus aliados de que não atacassem Flávio Bolsonaro, justamente para que ele tenha confiança de manter a sua candidatura até o final. Então, infelizmente, teremos eleições profundamente polarizadas em 2026. Que os candidatos, os outros candidatos que se apresentam, consigam obter o seu espaço e pautar, para além da polarização, um projeto de país que apresentem soluções concretas para os muitos problemas que o brasileiro enfrenta no seu dia a dia. Sem dúvida alguma. Agora,